Olha, agora toda terça-feira, 11h30 da manhã, a gente vai ter aqui um quadro dedicado aos animais da cidade. Vamos falar sobre direitos, saúde e bem-estar animal com Eliomar Russi, o Mazinho, defensor das causas animais, né? Mazinho, bom dia, muito obrigado pela tua participação. A partir de hoje, agora, compromisso marcado todas as terças-feiras. Bom dia, Jorge, especial a você, aos amigos ouvintes. Eu quero dizer que um convite teu para mim é uma intimação, porque a nossa amizade já é de tanto tempo e essa causa que você sabe está presente no meu coração. Eu tenho realmente uma reverência acima de tudo, um respeito muito grande a cada animal. Eu, particularmente, o chamo de irmãos. Não sou um radical, não sou um cara que não sabe medir os dois lados da moeda, mas é aquilo que eu sempre falo, Jorge, a partir do momento que a pessoa tem um animalzinho de estimação, ela passa a ter o dever exatamente de cuidá-lo. Isso que nós vamos abordar, as boas práticas, as boas dicas, aquilo que preconiza também a nossa legislação, enfim, orientar o nosso ouvinte semanalmente sobre o que deve fazer e quais são exatamente os melhores caminhos nesse sentido. E a gente começa com o quê, hein, Mazinho? Por onde a gente começa? Olha, nós vamos assim variar, eu diria, Jorge, vamos passar por todos os segmentos. Vai estar aqui conosco. Toda semana, basicamente, vamos ter um convidado, vamos ter médicos veterinários, vamos ter ativistas da causa, pessoas ligadas às ONGs, né? Pessoas do meio comum, proprietários de animais, aos quais vão dar o seu relato, como é que cuidam, como é que trabalham exatamente essa questão. Nós temos pessoas com vários animais, Jorge. Como é que se lida com vários animais? Uma dúvida que muita gente possui. Ah, mas Eliomar, será que eu pego mais? Não pego? Quando é que eu devo pegar mais animais? Os cães de rua, Jorge, um outro grande dilema, não é só botar para dentro do portão. O cão de rua, ele se comporta diferente, ele vem da rua, ele tem evidentemente uma luta diária pela alimentação e de repente ele encontra um potinho de comida dentro de casa, só que ele não vai deixar com que o outro coma que já esteja dentro de casa, é o instinto animal da rua. Então nós vamos abordando, Jorge, questões muito pontuais, das quais o objetivo é exatamente esclarecer, tirar as dúvidas, por isso a presença dos profissionais é muito importante, os médicos veterinários das várias especialidades, essa é uma outra diferença. Não é porque é médico veterinário que ele sabe de A a Z. Não, tem os especialistas, como tem na saúde humana, o veterinário também já é assim. Então nós temos hoje uma gama de profissionais bastante importante. Vamos falar do hospital veterinário, a ausência que faz, a questão de estar servindo ao público, o hospital público veterinário, um projeto já antigo, que tanto já lutamos por isso, até hoje não foi concretizado. Então, por que não, né? Temos exatamente um grande dilema nesse aspecto e acho, Jorge, acima de tudo, a participação do ouvinte é muito importante, que também nos sugira, que também nos passe a sua informação, que nos mande a sua pergunta, para nós podermos trabalharmos exatamente essa tônica da boa informação. O que está precisando lá fora? Conversávamos ainda aqui na recepção antes, Jorge, aqui. O que acontece muitas vezes? A pessoa, na intenção que está fazendo bem, às vezes está prejudicando o animal pela falta de informação adequada. Poxa, mas Mazinho, eu achava que fazendo assim estaria fazendo da melhor forma. Nós temos que avaliar muito a espécie do animal, que tipo de animal que você tem, né? Qual é o porte desse animal, o dilema dos animais em apartamento, que animais que eu tenho que ter em apartamento, quais animais eu posso ter numa residência, eu não tenho muito espaço, como é que eu faço? Ah, eu tenho um grande espaço, qual é a característica? Às vezes, Jorge, a pessoa tem um bom espaço e o próprio animal não é muito disposto a estar percorrendo aquele espaço. Características da espécie. Então, qual é a espécie adequada? É um outro assunto muito importante para nós discutirmos, né? A questão da alimentação hoje é um grande dilema, só ração. E aquela comida caseira que se dava antigamente, como é que funciona? Prejudica, não prejudica? O tempero pode ser dado, não pode? São assuntos também muito importantes e, querendo ou não, o animal sente evidentemente. O reflexo hoje é quase instantâneo, porque hoje nós temos um cuidado mais próximo aos animais. Antigamente era uma outra realidade. Hoje nós vivemos em outra situação. Os próprios alimentos foram modificando-se, né? E aí o reflexo para a nossa saúde já é diferente. Imagina para o pobre do animal. Frutas, muita gente adapta as frutas aos animais. Tem frutas que os animais não podem comer, por exemplo. Tem algumas espécies que passam muito mal. E você vai na ânsia de, mas é natural, vou auxiliá-lo. É um verdadeiro veneno que está sendo dado a esse animal. Então, isso tudo é muito importante. Tem, inclusive, profissionais, Jorge, até mesmo da ordem veterinária, que hoje lidam muito com homeopatia, medicamentos mais de ordem natural. Toda essa parte é muito importante, é um profissional para conversarmos também e mostrarmos essas dicas que são muitas vezes mais baratas
mas que tem que ter o cuidado para dar o certo ao animal, não que ele sofra, evidentemente, com esse carinho, mas a alimentação, né, que vai ter um impacto total, reflexo sobre ele. E esse mundo pet tem crescido muito, né? Muito, é outra coisa, né? Evoluído de uma forma significativa, né? Hoje as feiras Exato. relacionadas ao mundo pet são feiras concorridas. Muita gente quer saber do que tem de novidade, do que tem de evolução. Agora, o que na tua opinião, Mazinho, fez crescer tanto, né, essa paixão pelo animal, como você disse, né? Houve uma virada de chave aí num tempo e de repente o animal passou a ser um grande companheiro de muitas pessoas. Sem dúvida. Isso se discute muito, Jorge, inclusive já participei de congressos, não é uma resposta única, mas em termos de Brasil, o que se observa? As pessoas hoje trabalham bastante, então principalmente vamos pegar um casal de jovens, os dois trabalham fora, cada vez mais você está vendo que as pessoas estão tendo menos filhos. Tem muitos casais que não têm filhos, inclusive é uma opção deles, né? Alguns, claro, por problema até mesmo de não poderem, por problema de saúde, mas muitas pessoas optam em não ter ou ter poucos filhos. Um, na grande maioria, ou mais do que um, dois, e aí acima disso é uma exceção. E aí o cãozinho, principalmente o gatinho, eles acabam preenchendo sim. Hoje é muito natural você ouvir a expressão mãe de pet, pai de pet, né? Essa relação de pais e filhos em relação aos humanos e aos animais. Então acabou aquecendo muito, esse mercado é muito forte, mas muito forte. O Brasil já ocupou uma posição de destaque a nível mundial, que até então era bastante distante dos Estados Unidos e hoje de fato ele está muito próximo. Por quê? Porque o país é continental, nós temos um país que nós sabemos, são mais de 5 mil municípios, né? Boa parte hoje dos lares, veja, nós não temos um censo, não é uma pesquisa precisa, mas a percepção que você nota e verificando as informações que giram, principalmente na internet, hoje em tese a maioria dos lares brasileiros tem animal de estimação. Tá? Bom, o primeiro animal, e aí é uma coisa até engraçada talvez, as pessoas acham que é o cão e o gato, mas não, é o peixe, peixinho de aquário. Tá? Ele, em geral... É mais facinho de cuidar, né? Isso, inclusive, é mundial. Saiu uma pesquisa recente nos Estados Unidos, então o peixinho de aquário seria aquele que as pessoas mais possuem em casa. De fato, é o número 1. Depois viria, então, o gato e depois o cachorro. Olha que coisa engraçada. No Brasil nós não temos essa certeza. Nos Estados Unidos é concreto. É o gato e aí em terceiro o cachorro. E aí a gente vê que aqui, independente do cão ou do gato ou do peixe, mas realmente as pessoas têm sim animais de estimação. É muito raro um lar. O ouvinte pode pensar nesse momento, quais são as residências que você conhece que não tem nenhum animal de estimação? Nada. Talvez é mais fácil lembrar quem tenha, independente do número, se é um só, se são 2 ou 3, enfim. Então isso por si só aqueceu o mercado. O que são as pet shops? São as pequenas lojas que vêm para facilitar. É a conveniência do posto de gasolina, é o pet shop. Perto da tua casa, não é uma agropecuária necessariamente, mas ela é uma pequena loja que faz tanta venda de insumos, medicamento, higiene, limpeza, como dá o próprio banho no animal. Então, geralmente são espaços pequenos, salas comerciais pequenas, onde ali se implanta exatamente esse estabelecimento. E isso pulverizou. Isso virou uma coisa muito popular, a ponto de, às vezes, atrapalhar o grande. Muitos grandes devagarinho vão desaparecendo, as pessoas vão percebendo com o andar do tempo, mas é só parar um pouquinho e puxar na memória, já vai ver que algumas coisas vão modificando. Quem sobrevive? As redes, que são muito fortes, ou, evidentemente, estas grandes mega empresas que estão também começando a chegar a Blumenau, e aí tem todo um know-how de capilaridade em todo o Brasil. Aí é diferente o aspecto e fazem modalidades também distintas nisso aí. Então, isso só mostra a grandeza. Está muito forte, e em todos os aspectos, Jorge. Isso é bom, muito bom. Gira economia, gera emprego e os animais estão tendo acesso a produtos e condições das quais trazem longevidade. Por que os animais vivem tanto hoje? Porque tem um acesso a certas situações, como nós, seres humanos, né? Antigamente era comum, infelizmente, mas a pessoa falecia com 60 anos. Não, mas viveu bastante, né? Viveu uma vida. Hoje, com 60 anos, a pessoa às vezes se ofende e com razão de ser chamada da terceira idade, está em plena atividade. Os animais também passaram a viver mais. Na média ali dos 12... né, até 16 anos. Antigamente, com 10, 11 anos, já estava falecendo. Hoje, com 16 anos, é um animal idoso que ainda está ali no lar, muitas vezes, vigor, toda a plenitude, só que, claro, com mazelas, com doenças que são inerentes à idade que ele possui. É verdade. Mas tem quem não
gosta de... Eu não diria, não sei se é não gosta, mas não quer ter um animal em casa, né? Perfeito. Se incomoda com o pelo, se incomoda com a sujeira, tal, que também deve ser respeitado, né, Sem Mazinho? dúvida, não Jorge. pode, de forma alguma, né, criticar quem não gosta de ter um animal. Pelo contrário, Jorge, eu sempre tive um respeito muito grande mesmo. Eu sei que tem colegas da causa que são radicais nesse ponto, eu discordo, porque cada um tem o seu direito. Eu estava mesmo comentando também agora há pouco aqui na recepção da rádio. Se você está passando na rua, você está com o teu cãozinho, do lado tem uma pessoa passando, você tem que ter total controle sobre o seu animal. Não dá o direito, em momento algum, vocês dois estão parados no semáforo, esperando para atravessar. Não dá o direito de ele pular na pessoa. Você tem que ter esse controle. Uma coisa é um incidente, aconteceu, beleza, mas você tem que cuidar. Eu não concordo muito com as pessoas que passeiam com o animal sem a guia. Tá? O animal é um animal, continua sendo um animal, então querendo ou não, ele pode se assustar, ele pode, por mais que você tenha controle sobre ele, mas pode acontecer um fato imprevisto. Esse animal, por exemplo, pode cair na rua. De repente ele dar um pulo para o lado, vem um carro e atropelá-lo. Então, bom, as próprias leis já preconizam na questão dos animais vorazes, que é uma coisa muito nítida, isso é uma questão de segurança. Mas vou além disso. É o respeito, sim. Eu lembro muito bem, Jorge, quando nós implantamos os animais no Parque Ramiro. O passo a conta-gotas que nós fomos dando. Porque essa era a grande questão. Mas o animal vai pular em cima de mim, ele vai impedir eu de praticar o meu esporte, ele vai na pista de corrida, ele vai... E nós provávamos e fazíamos essa conscientização junto à época aos defensores, às ONGs, de que, uma vez liberado, que nós estávamos num período de teste. Foi a condição imposta à época pelo prefeito, para que a gente pudesse, na época o prefeito era o Napoleão, eu estava à frente do CEPREAD, e nós íamos pressionando muito em torno dessa demanda, porque a gente sabia que é possível sim, Jorge, mas que tem que ter o bom senso dos dois lados, não só de um nem do outro, até porque a pessoa que não gosta de animais, então ela tem que ter o seu direito respeitado, mas ela também tem que respeitar o outro, entender que aquele espaço é público, ele comporta as duas situações, ele tem um tamanho para isto, não é um cubículo onde você vai estar em cima do animal. Mas não é porque ele está próximo a você que vai ter algum prejuízo nesse aspecto. Então é saber conviver com as diferenças, saber exatamente respeitar a pluralidade. É isso que nós temos que ter enquanto cidadão. Então hoje os animais já estão no shopping, os animais já estão nas lojas e particularmente, Jorge, basicamente a grande maioria das pessoas não tem reclamado. Porque ambos fazendo a sua parte, passa-se como você. Porque se você não gosta, você não vai nem reparar. Você vai tocar a tua vida adiante. Não tem que se incomodar com aquilo, porque não está te incomodando. Agora, visualmente, se você se incomoda, aí você tem que até talvez procurar algum profissional da área, um psicólogo, alguma coisa, para perceber, porque não tem por que ter esta distinção. Quando todos se respeitarem, todos os espaços podem ser preenchidos e, evidentemente, todos se darem muito bem. Outro assunto importante também é que essa paixão, esse amor ou a necessidade pelos animais de estimação criou um problema na saúde pública que foi a proliferação de animais de rua. Perfeito. Muita gente, eu acho que acha que tem a necessidade do animal e depois simplesmente se desfaz dele. Sem dúvida. Esse é dos pontos mais controversos, Jorge, porque aí você tem que avaliar de fato quem é esta pessoa, que defensor é este. E às vezes nem se desfaz, Jorge, ele se desfaz da cria. Hoje não castrar, sempre digo isso, você pode pegar o mais radical defensor dos animais. Uma coisa todos vão concordar, castração. Eu particularmente não vi ainda quem seja contrário. A castração, inclusive, ela previne o câncer. Isso é uma coisa clássica dentro da medicina veterinária e as próprias pessoas, por mais simples que elas possam ser nesse entendimento, elas já sabem disso. Então, a castração hoje só auxilia. Então, é muito covarde você deixar esse animal procriar e você simplesmente colocar e abandonar em qualquer lugar. Imagina, são filhotes, animais que estão precisando mais do que nunca de um auxílio naquele momento e você vai lá e abandona. Quando não, a própria cadelinha gestante. Também é muito comum. Ou o seu cão vai à rua e engravida uma cachorrinha que está na rua. Ele tem dono no cão, mas se você deixa o portão aberto, ele vai lá e engravida essa cadelinha. Enfim, isso chama-se, todos eles você pode enquadrar na irresponsabilidade quando não a tem aspecto criminal. Porque não há por que fazer isto. Você tem que entender que quando você traz um ser vivo à sua casa, você tem que ter todos os cuidados inerentes a ele. Isto é realmente ser um tutor de um animal. Não é só dizer que você tem um animal. E aí o controle é total. Bom, se o seu animal ir para a rua
e cometer algum ato infracional, por exemplo, haver um atropelamento por conta desse animal, você é responsabilizado. O Código Civil é muito claro nesse aspecto. Então você tem sim responsabilidades que talvez você nem imagine. Mas muita gente ainda faz esse tipo de prática. Ah, eu vou deixar meu cãozinho dar uma voltinha. E ele é esperto, ele sai e volta sozinho. Passou essa época, Jorge. Mas, Eliomar, a minha via não tem muito trânsito. Aí tem velocidade. Onde não tem trânsito, tem velocidade. Nós sabemos como é que é o dia a dia das pessoas. Infelizmente, se está certo ou errado, é um outro departamento. Geralmente está errado. A pessoa não tem que ir em alta velocidade. Mas com o corre de cada um hoje em dia, muitas vezes se abusa da velocidade onde é possível. E aí essa via que não tem trânsito, onde as pessoas cortam, inclusive, e lá está o teu cão passeando. E eu já peguei cães cadeirantes, os cães também ficam paraplégicos, tetraplégicos. É um drama. E não é assim, fazer eutanásia. Eu particularmente já não concordo com a eutanásia, é uma opinião particular minha. Mas a eutanásia é o quê? É abreviar a vida de um animal. Então, paraplégico é aqueles animais que tem uma cadeirinha, que você põe a rodinha, é uma forma para você driblar a dificuldade que ele possui. Agora, você acha que é bom isso? O animal está com uma rodinha, está acoplado com equipamento ali na sua cintura para poder realmente fazer o seu deslocamento, ele não consegue subir um degrau, por exemplo. Ele tem dificuldades extremas, ele vai andar onde é reto. E aí, nas residências, todos os lugares são retos? Ele tem local para isso? Então, tudo tem consequência, Jorge. Começa pelo abandono, mas é uma forma de demonstrar a irresponsabilidade no trato com o animal. Se é para ter, de fato é para cuidar. E quem tem animal em casa para fazer dinheiro? Ah, Jorge, aquela criação clandestina. Chama-se de clandestina, caseira, até porque eu não sei se tem uma legislação sobre isso, se pode, se não pode, como não pode, porque não há uma regulamentação para a criação de animais? Mas ela fica muito esparsa a nível da União, e aí ela passa para os estados e municípios, e aí começa a abrir as brechas. E além da legislação, Jorge, a questão da fiscalização. E aí, quem fiscaliza? O Poder Público tem braço para isso? Eu lembro que só na época do CEPREAD, nós tínhamos cerca aí de 15 a 16 denúncias por mês, basicamente de criadores clandestinos, porque eles somem, eles começam no local e sempre estão atentos. Como eles sabem que estão fazendo irregular, então eles estão prontos para se mudarem, para alterar o local. Olha, é uma coisa triste. Eu fiz muitas batidas nesse tipo de local. Literalmente são moedas, são mercadorias. Você pergunta à pessoa, Jorge, mas que raça que você está querendo? Ela não sabe. Indicaram para ela tal animal, ela já nem lembra mais que raça que é, ela só sabe que dá para comercializar. E é uma confusão. Eu peguei residências onde é dentro da cozinha, é na sala, é no quarto, é animais por tudo, é defecando, animais doentes. Nossa, nós temos histórias clássicas nisso aí. É muito triste, é muito triste. Não quero aqui contrapor a quem faz de forma legal. Mas eu particularmente, Jorge, e aí me perdoe, mas em algumas coisas eu sou um pouquinho além do bom senso talvez. Mas eu proibiria, porque de fato, olha, é complicado. Quando você abre uma vertente dessa, nós temos tantos animais abandonados que hoje vender animais virou realmente assim uma terra de ninguém. O bom eu sei que vai pagar pelo mal, mas hoje os maus, pode ter certeza absoluta que são em muito maior quantidade e muitos desses animais estão sofrendo barbaramente aí e acabam abandonados de qualquer forma. Quando está doente, quando não gira, quando ele começa evidentemente a gerar despesa, nós também recebíamos nas ruas animais de extrema raça, animais conhecidíssimos de valor financeiro, mas ele estava tão judiado que num primeiro momento a pessoa olhava e dizia, não, aquilo ali eu não quero jamais. Só que você dá um banho nele, você bota ele realmente em condições, ele volta a ter valor de mercado. Então, é complexo. É outro tema para nós tratarmos aqui, trazemos profissionais envolvidos. Sem dúvida. Né, para a gente abordar, porque é um drama. Olha, muita gente que está nos ouvindo nesse momento deve conhecer um criador clandestino, conhecer alguém que está trabalhando com isso. E pior, de novo, quando não conhece sequer a espécie desse animal, a raça dele, você imagina o que é isso na criação desse animal. E orientar quem vai adquirir um animal, né? Acho que também é importante nesse sentido, porque os bichinhos, quando eles são pequenininhos, igual a criança, né? Isso. São pequenininhos, são bonitinhos, só que eles crescem, isso, trazem problemas, trazem custos, isso, trazem necessidades que você não imaginava, ou não se preparou para isso, e não rapidamente, buscou um outro tópico importante nisso aí, falasse do tamanho, essa é outra parte muito importante. A pessoa foi na loja e disse, olha, eu moro em apartamento, eu queria um pequenininho. Não, senhora, leva esse aqui é pequenininho, esse aqui é um bonequinho. Ah, maravilha. E aí ele começa a crescer.
E começa a crescer, e crescer, e crescer. Daqui a pouco ele vira um cão de porte médio ou até mesmo grande. A pessoa num apartamento de 60 metros quadrados, por exemplo. Poxa, mas Eliomar, a pessoa me prometeu que era um cãozinho. Isso tudo tem que ser feito de forma responsável. Quando você vai adquirir um animal, tem que ter um contrato. Onde é que estão as cláusulas desse contrato? Você tem que ter algum documento que lhe dê exatamente essa certeza. Porque lá do outro lado existe um vendedor que quer vender. E muitas vezes não tem nem a ciência do dono do estabelecimento. Tem alguém que está sendo comissionado e ele quer simplesmente vender. Ele próprio não conhece direito do animal. Então o que a pessoa perguntar, ele vai dizendo que sim, para que possa realizar a venda. Só que quando esse animal cresceu, que deu problema, a pessoa nem na loja trabalha mais. Então fica difícil até reclamar com a própria loja. Mas, senhora, a senhora tem alguma coisa que comprova isso que foi? Percebe? Quando é loja, né? Quando é loja. Quando não é particular. Tu me atende ainda nos bons casos. Né? E aí tem outro problema também, quando é particular. Não, tem muita gente séria. Tem também, tem. Reconhecer isso. Mas é uma vida que você adquire. Isso. Uma vida. Aí. Então, problemas que ela vai ter de saúde, de tudo. Tomou... Todo o procedimento até ali foi correto, Exato. Foi adequado. Então, tudo isso são coisas que a gente deve fazer. Nós precisamos ter uma legislação municipal sobre isso ou não? Precisamos avançar? Em que sentido? Quem deve? Como? Exato. Quem tem que fiscalizar? Exato. Devia ter um local para denúncia. Ali X tem uma venda de animais. Está correto? Exato. Precisa ir lá ver se é correto, se não é. Até para quem for adquirir um animal daquele local, tenha a certeza de que vai ser um animal saudável, que está dentro das normas necessárias. Exato. Jorge, não precisamos nem ir longe. O tal do chumbinho. Nossa. O chumbinho, ele é ilícito em todos os aspectos, Jorge. Ele jamais foi autorizado a comercialização. Tanto é que quem adquire sabe que exatamente não há nenhum rótulo identificando, é aquele potinho simplesmente com os grãozinhos ali dentro, na cor rosa, e é o tal do veneno de rato. Que é o ilícito, mas é usado para matar animais. Então, ali já mostra a falha da própria fiscalização nas mais variadas esferas, Jorge, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Quantas agropecuárias que vendem? É tradição, infelizmente. Falo isso com o coração partido, porque já lutei muito contra esta situação. Chegamos na época do CEPREAD a conseguirmos fechar por um período agropecuária aqui na cidade. Isso repercutiu muito na ocasião. Foi uma onda fortíssima, inclusive dos dois lados, prós e contra. Mas a verdade é que é um produto ilícito que muita gente se predispõe a vender por mixaria, porque ele não tem um valor agregado grande. E eu sempre digo, Jorge, pensa para esse comerciante, ele está matando o próprio cliente. Porque ele está lá, ele vende a ração, ele vende os insumos e ele vende o chumbinho. O cliente dele muitas vezes está sendo morto. Por aquele valor mínimo que é o do chumbinho, ele deixa de vender um pacote de ração, que hoje tem valores extremamente altos, ele deixa de vender tanta outra coisa, além da questão da crueldade em si, das mortes mais cruéis, porque é hemorragia interna e o animal acaba sangrando de forma muito rápida. Então, essa é uma outra tônica. Vamos também, em momento oportuno, discutirmos algumas questões referentes a esse tipo de assunto, que ainda, infelizmente, é recorrente e causa de muita mortalidade. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, Eliomar Russi, o Mazinho, 11h30 da manhã, estará aqui com o nosso quadro Animais da Cidade, trazendo todas as informações para você. Mazinho, muito obrigado pela tua participação. Até terça que vem, Jorge, já com convidados aqui e um debate mais amplo. Mais uma vez, muito obrigado. Teu convite para mim é uma honra e, acima de tudo, estar aqui na Rádio Itaberá, com os nossos amigos ouvintes. Queremos fazer disso aqui uma grande parceria e um grande fórum de debates, discussões e que, evidentemente, a boa informação seja a grande ganhadora disto tudo. É isso que eu desejo e estarei aqui com o coração aberto todas as semanas. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, Mazinho.